O que é o cetro? O cetro é o símbolo da realeza. O cetro é o símbolo da realeza. Jesus é rei. Pilatos disse para Jesus: sabia que eu tenho poder? Presta atenção nisso aqui. Pilatos, quando Jesus foi levado em julgamento diante de Pilatos, Pilatos disse para Jesus: sabia que eu tenho poder para te soltar? Sabia que eu tenho poder para te libertar? Né? Pilatos disse isso para Jesus. Coitado dele, a petulância dele. Sabe o que Jesus respondeu para Pilatos? Nenhum poder terias. Meu Deus do céu, glorifica a Deus nessa manhã, porque o teu Deus é terrível, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é todo poderoso, o teu Deus é o grande El Shaddai. Ele disse para Pilatos: nenhum poder terias se do céu não fosse te dado. Aquilo que se faz nesta terra, nesse plano, ou é a vontade de Deus ou é a permissão de Deus. A vontade de Deus é o que acontece na nossa vida, é o plano de Deus, é o plano perfeito de Deus. A permissão de Deus é o que está acontecendo no mundo. Não é aquilo que Deus quer, mas é aquilo que Ele está permitindo. Quando chegar nesse tempo aqui, a vontade de Deus vai se realizar plenamente. O Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. O Senhor vai julgar cada um pela sua vida. Porque o leão da tribo de Judá e o cetro está na mão dele. E diz mais, ele não é só o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Como diz Isaías 11, 1 ao 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres. Não espere justiça de homem, não espere justiça de tribunal, não espere justiça de juiz, espere justiça daquele que julga com justiça. Aleluia. Espere justiça daquele que tem o cetro, daquele que é o leão da tribo de Judá, e aquele que é a raiz de Davi, como Aleluia. Diz aqui na palavra. Julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Preste atenção, ferirá a terra com a vara da sua boca. O que diz isso aqui? Com a sua palavra, com a sua palavra, com a sua palavra. Jesus já demonstrou isso quando estava no alto mar. Os discípulos com medo, o barco vai afundar. O barco de Jesus não afunda. Não é porque o barco é bom não, mas é porque Jesus está no barco. Aleluia. Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Ele feriu com a vara que sai da sua boca. O que é? A sua palavra. A palavra do Senhor está sendo pronunciada sobre a tua vida. A sua fé está sendo renovada. A sua vida está sendo renovada. Você não espera em homens, você espera naquele que é leão da tribo de Judá, e aquele que é a raiz de Davi, aquele que reina aqui dentro para todo sempre. Jesus disse: meu reino não é deste mundo, mas nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós somos da pátria celeste, nós somos filhos de Deus, nós somos súditos deste reino, e o nosso rei é Jesus. Ele é rei dos reis, e ele é senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá, e ele é a raiz de Davi. Continua? Continua. Vamos embora. Aguenta aí. Apocalipse 5, 6. Ele está quase chegando no fim aqui já. Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Presta atenção. Tudo aqui tem significado. Nada na Bíblia é à toa. Nada na Bíblia é à toa. Nada foi posto lá porque o autor achou que era bom, achou que era bonito. Né? Tem muito intérprete bíblico aí que falha muito. Nada na Bíblia é à toa. Quando a Bíblia mostra alguma coisa, tem um significado. Olha só o que diz aqui. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. O que ele diz com isso? E havia um aspecto nele. Havia um aspecto. Qual é o aspecto que trazia para João? Ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto. Porque existe algo nele que diz isso. Algo nele que o caracteriza. Ele foi morto. Né? Um cordeiro, como havendo sido morto. Olha só. E tinha 7 chifres. Novamente volta a questão número 7. O que significa? Plenitude. Algo está pleno. Por quê? Porque é 7.
Na Bíblia o 7 traz o sentido de plenitude. E traz também outro significado, o chifre. O chifre. Na nossa sociedade não tem significado. Mas na sociedade do Antigo Testamento, na sociedade hebraica, o chifre está associado a poder. A poder. Por quê? Quando um animal guerreia com outro animal, o que ele usa? Um animal que tem essa característica. Ele golpeia o outro animal com o seu chifre. O seu chifre. Então o chifre desse animal é onde está o seu poder. Por isso que o autor bíblico, trazendo esse símbolo dessa sociedade hebraica para esse contexto, ele fala, ele tinha 7 chifres, ou seja, a plenitude do poder. A plenitude do poder. O cordeiro, que tinha um aspecto como havendo sido morto, ele tinha 7 chifres, ou seja, ele tinha todo o poder. Todo o poder. Como ele mesmo diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. Você vai sair daqui acreditando mais em Jesus. Você vai sair daqui se alegrando mais com Jesus. Você vai sair daqui conhecendo um pouco mais de Jesus. E o que você está conhecendo aqui sobre Jesus é pouco ainda. Tem muito mais ainda a Jesus te revelar. E tomara que o Senhor fale mais do seu coração. Ele tem todo o poder. E ele também tem 7 olhos, ou seja, a plenitude da onisciência. O Senhor conhece tudo. Você pensa que passa alguma coisa da tua vida sem que Deus saiba? Tem gente que fala assim, Deus não sabe o que eu estou passando. Deus não sabe o que eu estou vivendo. Será que Ele não está vendo? Pelo amor de Deus, para de falar isso nesta manhã. Para de falar isso nesse momento. Entenda que Ele tem todo o poder. E entenda que Ele sabe de todas as coisas. E entenda que Ele tem o tempo dele. E Ele vai fazer aquilo que Ele tem a fazer no momento dele. No tempo dele. No momento que Ele quiser para a tua vida. O crente que serve a Jesus tem que ter conhecimento da palavra, para não entrar pelos ventos de doutrina. Tem gente que pensa que muda a Deus com um dízimo. Tem gente que pensa que muda a Deus com oferta. Tem gente que pensa que muda a Deus com essas ofertas malucas que fazem por aí. Deposita tanto, tal hora. Ou eu vou pegar, vou levar para o monte e vou queimar. Meu irmão, fica debaixo da vontade e da autoridade de Deus. Ele tem o tempo dele. Você pode pintar e bordar, fazer pirueta. Ele só vai realizar na tua vida quando chegar o tempo dele. Aleluia. Aleluia. Quando chegar o tempo dele. Tem gente que fala assim, é o voto do apressa-te. Apressa-te, ó Deus. O salmista pediu, apressa-te, ó Deus. Ele pediu. Só que ele não mandou Deus se apressar, ele pediu. Apressa-te, ó Deus. O salmista pediu para Deus se apressar uma coisa, outra coisa é Deus se apressar. Ele falou, apressa-te, ó Deus. O Filho de Deus no Getsemane orou, Senhor, se quiseres, passa de mim este cálice. Ele passou? Não, ele bebeu até o fim. Por quê? Por minha e pela sua causa. Este cálice estava cheio do meu pecado e do seu pecado. E ele bebeu até o final. Jesus não tinha medo nem de prego nem de martelo. Tem gente que pensa que Jesus tinha medo da cruz. Não tinha. Jesus tinha nojo do meu e do seu pecado. Mas ele, naquela cruz, carregou por mim e por você. De tal forma, o pecado da humanidade estava sobre Jesus, que Deus virou a sua face. E Jesus falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não tolera o pecado. O meu pecado e o seu pecado estava sobre ele na cruz. E ele sentiu o desamparo de Deus, por mim e por você. Agora, Isaías fala, ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. Jesus está satisfeito com você. Jesus está satisfeito com o seu culto. Jesus está satisfeito com a sua vida. Jesus está satisfeito com a maneira que você está adorando Ele agora. Jesus está satisfeito com a maneira como você está o servindo. Valeu a pena por sua causa. Valeu a pena porque você está aqui, servindo e adorando a Ele em espírito e em verdade. Ele levou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade Ele tomou sobre si. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus tomou sobre si. Eu olhei. Então pare de questionar Deus. Pare de questionar Deus. E comece a servi-lo em espírito e em verdade. E aceitar o tempo dele na sua vida. Como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Primeiro, fala que o cordeiro estava em pé, estava de pé, conforme Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse-lhe, eis que vejo
E disse-lhe: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à destra, à direita de Deus. Um cordeiro, ou seja, como João Batista fala, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus fala que no Antigo Testamento foram sacrificados vários cordeiros, mas em Jesus nós temos um cordeiro pascal, um cordeiro definitivo, o sacrifício substitutivo, que uma vez sacrificado, o sangue dele não cobre, o sangue dele apaga o teu pecado, apaga a tua mácula. Ele foi morto, como havendo sido morto, João disse. E em Gálatas 6,17, Paulo declara: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas dos cravos, que um dia nós vamos ver, a marca da lança que entrou no lado, por mim e pela sua causa, que nós vamos ver, e João viu. Ele era o cordeiro que sacrificou por nós, como havendo sido morto, ou seja, ele está caracterizado com aqueles sinais, as duas marcas dos cravos e a lança que atravessou o seu lado, por mim e pela sua causa. Ele tinha 7 chifres, que é a plenitude do poder, e tinha 7 olhos, ele sabe todas as coisas. Apocalipse 5,7 diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Só ele pode fazer isso, só ele. Sirva a Jesus de outra maneira, a partir de hoje. Sirva a Jesus de outra maneira, ore de outra maneira, ande com Deus de outra maneira, adore a Deus de outra maneira, tenha mais conhecimento acerca de Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é único, Ele é unigênito, não há outro como Ele, e só Ele vai poder abrir o livro e trazer o juízo de Deus. E havendo tomado o livro, olha só, a atitude que os animais tomaram, que os seres vivos tomaram, e que Ele espera de nós nesta manhã. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. Agora, o que é mais interessante? O incenso é o que? As orações dos santos. O incenso são as orações dos santos. Então, quando fala primeiro sobre harpa, todos os ministérios vão cessar. Todos os ministérios vão cessar. O ministério da profecia vai cessar. O ministério da palavra vai cessar. O ministério pastoral vai cessar. Todos os ministérios vão cessar. Um ministério vai continuar. O ministério do louvor. Louve. Adore ao Senhor. Comece a ensaiar, porque você vai cantar na Nova Jerusalém. Louve a Deus, porque quando você louva, o céu se abre. Louve a Deus, porque quando você louva, Deus se alegra. Quando Paulo e Silas estavam presos naquela masmorra, servindo a Deus, adorando a Deus, eles não tinham mais nada, estavam acorrentados, os pés nas mãos, no tronco, foram colocados na cela mais profunda. O que eles podiam fazer naquele momento? Não podia reclamar, não podia se libertar dali, não podia ler a Bíblia. O que restou? Louva. Quando não restar mais nada na tua vida, quando não tiver mais o que fazer, quando não tiver mais solução, eu te aconselho, louve em espírito e em verdade, porque Ele vai abalar a cadeia, Ele vai abalar as muralhas, Ele vai quebrar as correntes, Ele vai fazer o impossível quando você louvar. Louve. O ministério do louvor não vai ter fim. Vai cessar o estudo, vai cessar a palavra, vai cessar a profecia, mas o ministério do louvor vai continuar, porque o louvor é um mistério que você tem com Deus, é o seu particular com Deus, é o seu individual com Deus. Louve em espírito e em verdade. E outra coisa que disse, eles tinham harpas para louvar, eles tinham salvas, cálices, cheias do quê? O que tinha no cálice? O que tinha no cálice? A tua e a minha oração. Nenhuma oração se perde. Nenhuma oração se perde. Entenda uma coisa nesta manhã. Deus responde todas as orações. Todas. Só que Ele não responde como você quer. Ele responde como Ele quer. Nenhuma oração se perde. Todas elas. Vai enchendo o cálice de Deus.
vai enchendo o cálice da oração, vai enchendo o cálice do céu, porque na hora certa vai ser despejado diante de Deus o cálice das tuas orações, e tudo vai ser realizado, tudo vai ser atendido, tudo vai ser concedido no tempo de Deus, no tempo que Ele reservou para isso. Toda oração que é feita diante do Senhor é recolhida e é colocada no cálice, porque naquele dia vai ser derramada diante do Senhor, e tudo vai ser realizado. O Senhor vai realizar todas as coisas no tempo dele. Não parem de louvar, não parem de adorar, e não parem de orar. Não parem de orar. Nenhuma oração se perde, todos estão diante de Deus. Olha só, estamos caminhando para o final aqui. Aqui já acabou, a bateria já foi embora. Então a gente vai encerrar aqui, ó. Olha só. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Aqui respondeu a pergunta: por que no céu, nem na terra, nem embaixo da terra foi achado alguém digno? Porque só ele foi morto por nós, na cruz do Calvário. Ele é digno de abrir o livro e de